Estamos na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a administração financeira, o trabalho do administrador e da administradora financeira. Está aqui, para isso, o Paulo Romaro, que é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É mestre em Administração de Empresas, também pela FGV, e doutor em Administração pela PUC de São Paulo. É coordenador e professor do programa de pós-graduação em Administração da PUC. É sócio fundador da LPPR Consulenza. Ocupou vários cargos executivos nas áreas financeira e de controladoria de empresas e de bancos. Eu agradeço a sua participação neste episódio. E vamos iniciar, Paulo Romaro, contando ou falando alguma coisa inusitada ou alguma coisa até engraçada a respeito do trabalho ou da formação do administrador. Silvio, antes de mais nada, agradeço o convite de poder estar aqui falando da minha profissão. Já há mais de 40 anos, não é? Eu trabalho, milito na área administrativa financeira, tanto como professor, como executivo e consultor de empresas, né? Então, eu acho interessante a área financeira, porque as pessoas acham que são números, né? E eu tinha um amigo que uma vez me encontrou e falou: jamais vou para essa área, jamais. Odeio números. Eu disse: eu também não gosto muito do número 7, eu gosto do número 8. O número 8 é mais redondinho, o 7 é meio cheio de pontas, não é muito minha cara, né? Eu conto um pouco essa história porque, na prática, finanças, óbvio, a gente vê muitos números nos relatórios financeiros, mas não é efetivamente o que é finanças. Finanças são modelos que nos permitem olhar a empresa de uma forma muito organizada e olhar a eficiência e eficácia das empresas. Eu estou dizendo empresas, mas eu podia corrigir um pouco e dizer que é das organizações, porque mesmo quando a gente fala de empresas, a gente está falando de empresas que visam lucro, organizações que visam o lucro. Mas também as organizações do terceiro setor, ou mesmo do governo, elas precisam olhar a sua eficiência e a sua eficácia. E a eficiência e a eficácia, ela é possível ser olhada quando você tem um bom desenho, um bom esquema de como funciona aquela organização, não é? E, ao olhar isso, você procura ver aonde ela está sendo eficiente, não é? Nos processos dela, e onde ela é eficaz, nos resultados dela, ok? Então, óbvio que aí a gente preenche com números, né? Mas o modelo é um modelo que não tem números. Ele em si não tem números. Depois a gente coloca os números, preenche os números. Field blank, né? Preencha lá os números, que vai te dar as medidas de eficiência e de eficácia daquela organização, ok? Então, é interessante a gente explicar isso, porque a gente começa a dizer para o nosso aluno ou para os interessados em virem a trabalhar com a administração financeira, que o mais importante é você conseguir enxergar a organização que você vai trabalhar e montar um modelo, né? Montar um modelo que te permita visualizar essa organização, o processo dela, não é? Eu produzo sapatos. Tá bom, desde compra lá do couro, da borracha, não é? Do cordão para amarrar o sapato, desde as compras, a aquisição também da mão de obra adequada, tá? Até eu ter o sapato pronto lá na loja para ser vendido. Esse processo todo tem que ser desenhado. E aí a gente coloca números de eficiência e eficácia neles. Então, ele não fica fazendo conta o tempo inteiro, pelo que você está falando.
não é? Mas Exatamente. quando você falou, ele verifica a eficácia, como ele faz isso? Dá um exemplo da fábrica de sapato. Como é Ok. que ele verifica isso? Bom, Ele vamos. que levanta, vai Isso. lá, verifica, como é? Então, nós vamos buscar sempre, aí sim, quando eu desenho o processo de fazer um sapato, eu vou olhar se eu estou sendo eficiente em comprar o couro, não é? Se eu estou sendo eficiente ao entregar, também depois o sapato pronto para as lojas, não é? Isso é medido através de custos de despesas, não é? Isso nós vamos lá buscar essas informações todas, nós temos que ter todas essas informações. E a eficácia, né, que é o outro ponto, é o resultado. Eu tive todo um custo para produzir esse sapato, né? Desde comprar matéria-prima, pagar mão de obra, né? Estruturar, aluguel, às vezes da fábrica, etc. E vendi o sapato na outra ponta. Né? Eu tive lucro, eu tive prejuízo, né? Então eu vou medir a eficácia na ponta. E eu estou falando de empresa que, portanto, que visa lucro, a eficácia dela é medida no lucro. No quanto ela consegue ter de lucro. Né? Mas a gente poderia estar falando aqui de uma empresa de terceiro setor ou até do governo. Eu posso pegar um Empresa hospital, pública. por exemplo, que a eficiência é exatamente olhar como que ela produz, o custo de uma cirurgia, etc, etc. Mas a preocupação final, a eficácia, não é lucro, mas é quantas pessoas eu melhorei a qualidade de vida delas com uma cirurgia, ou com um remédio, ou com um tratamento. Né? Então, cada área, a eficácia muda, mas o financeiro está ali. Então, ele vai dizer, olha, se você usar esse processo, você tem um custo e você atende tantas pessoas. Se você usar outro processo, você tem outro custo e atende outras pessoas. Né? Mais pessoas e menos pessoas. Para um leigo como eu, me parece que é um trabalho de um dono ou de um presidente ou de um administrador geral, né, que comanda a empresa. Sim. Há diferença em relação a isso? Não. Ele é o Sim, boss? sim. Sim. Nós precisamos entender holisticamente a empresa, obrigatoriamente, porque senão eu não desenho o processo, ok? E como que eu vou calculando, né, os resultados em cada etapa do processo. Mas isso é feito, obviamente, com os demais elementos de uma organização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O homem de operações, que é um homem importante da organização, né? Ele pode chegar um momento e dizer para mim assim, Paulo, as nossas máquinas estão velhas, então eu estou perdendo aqui uma eficiência nas máquinas, eu tenho retrabalho, às vezes engasga a máquina e eu perco lá algum insumo, eu preciso fazer aqui um investimento numa nova máquina. Uma das coisas que nesse diálogo nós vamos ter, e eu estou olhando os números e estou vendo que realmente ele está perdendo, aquela máquina está perdendo alguma eficiência, nós vamos conversar um pouco sobre as soluções. Uma delas é, trocamos a máquina, compramos uma nova. Isso às vezes é muito caro, exige um investimento alto, e nós vamos avaliar, porque eu vou ter que buscar recursos no mercado para fazer essa compra. Mas às vezes eu posso dizer para ele, e não dá para recalchutar? Não dá para fazer um ajuste na máquina? Eu compro uma máquina nova ou eu recalchuto esta velha? Não é? Eu vou fazer a conta do ponto de vista dos números, olhar para ele e dizer, olha, aqui e ali. Ele, obviamente, tem mais know-how na diferença entre recalchutar a máquina ou comprar uma nova, né? Até porque, às vezes, comprar uma nova significa trazer uma tecnologia nova. Comprar uma máquina nova, e é aí que eu olho do ponto de vista mais holístico, comprar uma máquina nova, às vezes não é só o custo da máquina nova, eu vou ter que treinar todos os funcionários para atuarem numa máquina que é diferenciada. Né? Por outro lado, eu vou talvez olhar com o cara de vendas e marketing que essa máquina me dê um produto um pouco melhor.
E isso pode significar um custo maior de comprar uma máquina em vez de recalchutrar a velha, mas ele pode me gerar, do outro lado, maior venda, maior percepção do cliente que o produto é um pouco melhor e, em cima disso, eu tenho um ganho de vendas. Então, é isso que a gente está falando um pouquinho aqui, que o financeiro ele tem esse olhar geral. A empresa, normalmente o cara de vendas olha vendas, o cara de operações olha operações, o cara de compra olha a parte de compras, e a gente tem uma preocupação de olhar holisticamente e dizer o resultado geral, veja, de uma compra de uma máquina, vai afetar vendas, vai afetar a operação, vai afetar inclusive o comprador, que talvez tenha que comprar alguns insumos diferenciados para essa máquina nova. E nós vamos olhar tudo isso. E vamos ver se este resultado, o resultado geral, ele é mais satisfatório. Compramos a máquina nova. Não é tão satisfatório assim. É melhor só fazer um recalchutrado na máquina velha. Né? Isso serve para qualquer área. O homem de marketing quer lançar um produto novo. Bacana. Vamos sentar e vamos fazer conta aqui do que isso significa em termos de publicidade, de propaganda, de promoção, né, de treinamento da nossa força de vendas para vender uma máquina, um produto novo que nós vamos inserir. Né? Então, nós vamos fazer todas essas contas. Até porque tem umas coisas interessantes. Né? Quando você lança um produto novo, às vezes você canibaliza um produto seu. Então, você acha que vai ganhar, mas está perdendo outro. O financeiro está olhando essa conta. Né? Então, você lança um chocolate, imagine a Nestlé lançando um chocolate novo, ela não só ganha mercado, ela perde mercado nos outros chocolates que ela tem, porque às vezes o que o cara faz é trocar o chocolate. Né? Então, nós temos que avaliar o ganho marginal, né? O ganho adicional que eu vou ter. Eu perco num, ganho no outro, se eu ganhar mais do que perco, tudo bem. E é ele que decide? A decisão normalmente é colegiada, mas eu estou mostrando o quê? Os resultados. Né? Eu estou mostrando os resultados. A decisão é colegiada. É óbvio que nessa decisão, então, a gente vai tentar olhar aí o melhor para a organização, para a empresa, no total. Então, às vezes, alguém pode me convencer que o resultado não é tão bom assim, mas a gente ganha market share e a longo prazo isso é interessante. Tá bom. Né? Então, alguém me convence disso, tá bom. Eu, como financeiro, eu mostrei um olhar, uma forma, né? E então há um diálogo. O administrador financeiro ele não é o presidente da empresa, como você falou, o CEO da empresa. Mas ele é um cara que traz os números, traz como que as coisas estão funcionando, e aonde a empresa, portanto, tem que se, inclusive, olhar com mais amor e carinho. Né? Aqui está um processo caro, não tem como melhorar esse processo. Não é? Aqui nós estamos começando a perder market share nesse ou naquele produto, não tem como a gente, ao contrário, investir nesse produto para ampliar, né? Para não perder tanto market share. Não é? Então, essas são preocupações que nós temos. Não é? O preço nosso está muito alto em relação à concorrência, mas se reduzir, nós perdemos um pouco de margem. Desde que a gente ganhe na quantidade, tudo bem, a gente pode reduzir um pouco o preço. Então, esses estudos, essas avaliações, é que o administrador financeiro procura fazer, inclusive para assessorar, então, as demais áreas. Área de operações, compras, marketing, comercial, mesmo RH, não é? Nossa força de trabalho não é tão bem treinada, a gente tem tido muitos problemas de refação. Né? Vamos investir em treinamento. Né? E não é ele que decide, então, eu acho que as pessoas imaginam isso, o investimento da grana da empresa. Não, ele ajuda porque ele sabe fazer, aí sim, é verdade, ele sabe fazer conta, não é que ele é tão... Os números, mas os números em cima exatamente dessa ideia, quer dizer, se eu não tenho uma ideia, o número, né? Como diria o coelho para a Alice, não é isso? Se você não tem um destino, qualquer caminho é caminho, né? Você compra máquina, ou faz máquina, não, eu preciso ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? Então, dentro desse objetivo, a gente procura sugerir, né, o que a conta, o número nos diz. Olha, isso aqui talvez seja melhor do que aquilo. Né? Mas, como contribuição às demais áreas. Sempre como contribuição às demais áreas. Não é nós que decidimos.
Agora, é óbvio, se o cara pedir para fazer uma coisa muito maluca, vai ficar claro que eu só tenho desvantagens e não tenho vantagem. Aí é que fazer. E qual é a diferença do contador, da contabilidade, que, enfim, registra tudo que acontece na empresa, não é? Os gastos, os ganhos, Sim. o movimento. Foi uma boa pergunta que você está fazendo aí, viu, Silvio? É assim, na verdade, deixa eu ampliar um pouquinho, deixa eu ir um pouco mais para trás. Normalmente, na diretoria financeira, nós temos duas áreas distintas, tesouraria e controladoria. Então, para responder a tua pergunta, eu vou começar pela controladoria. A controladoria de uma empresa, onde está lá o gestor financeiro máximo, né, o vice-presidente de finanças, etc., embaixo dele, na controladoria, ele tem, normalmente, os contadores, tá? Inclusive o contador, não só o contador que faz aquele balanço que todo mundo já ouviu falar, já viu alguma vez na vida, mas também a parte tributária, etc, etc, estudos tributários. Essa área, ela trabalha para fornecer informações para os órgãos públicos, ou seja, para o governo, basicamente. Tá claro? Óbvio também para o investidor, né? Mas, basicamente, o formato é um formato obrigatório para atender o governo que quer tributar, então quer que você faça a conta de um determinado jeito, dentro de um padrão, para ele dizer, você teve esse lucro, me pague isso de imposto. Tá certo? Você vendeu isso, me pague tanto de ICMS, de IPI, de ISS e tal. Então, é um formato legal, ok? A administração financeira, na controladoria, não faz só isso. Ela faz isso também. Tá? Ela faz a outra parte. O que é a outra parte, Paulo? A outra parte são relatórios muito mais detalhados. Por exemplo, no balanço, vai lá, receita tanto. Acabou. No balanço. É obrigatório, tanto. Nós vamos olhar que a receita, se eu tenho 10 produtos, aquele tanto está dividido em 10 produtos. Eu vou olhar cada produto, como cada produto, o que ele me gera de receita, né? E de resultado, de margem, de lucro, né? Cada um individualizado. Por quê? Porque a gestão interna, eu preciso saber quais são os produtos que eu inclusive, tenho que incentivar a vender mais, produtos que eu tenho que já está bom do jeito que está, talvez até produtos que eu vou tirar de linha porque não me dá resultado, ok? Então, nós olhamos isso com muito mais detalhes, relatórios financeiros internos da empresa, é para uso interno da empresa, e a empresa vai olhar todos esses detalhes, não é? Então, nós vamos olhar por aí, nós vamos olhar no detalhe, não é? O consolidado, num formato padrão, esse é normalmente para o governo, a gente tem que fazemos bonitinho, e o contador é que faz isso, né? Que ele toca. Ele normalmente é um cara atrelado ao diretor financeiro, ok? A administração financeira, e aí nós temos outro lado, deixa eu falar do outro lado. O outro lado é a tesouraria. A tesouraria é o cara que olha o contas a pagar, o contas a receber, os fluxos de caixa, e vai entrar mais dinheiro do que sair num determinado período. Legal. O que eu faço com esse dinheiro que vai? Eu já antecipo, talvez, avaliar uma aplicação financeira com esse recurso que vai ficar sobrante. Vai faltar dinheiro, ou seja, é um período onde, por exemplo, normalmente vésperas de Natal, as empresas as industriais começam a produzir, né, para estocar, para depois sair, não é para venda. Então, nesse momento, elas precisam muito de dinheiro. É normal que, às vezes, elas saia mais dinheiro da empresa do que entre dinheiro na empresa nesse período que ela está estocando, está fazendo comprando um monte de matéria-prima e produzindo e tal, para depois vender no Natal e aí sim ganhar muito dinheiro, etc. Mas, nesse primeiro processo, ela vai precisar de dinheiro. Então, também aí o financeiro vai lá nos bancos, vai ver qual é a melhor forma de buscar esse recurso, né? Que quando passar dezembro, vendeu todas as mercadorias e tal, ele vai pagar o banco, ok? Também fazer essa conta. Deixa eu fazer outra pergunta. Uma pessoa interessada nessa área, recém-formado, ele não entra como gerente ou diretor financeiro, claro. O que ele faz se ele quer trabalhar nessa área?
Normalmente ele entra, veja, se ele entrar na área mais de controladoria, ele normalmente é um cara que já vai olhar os números de processo, sim. Ele não é o tomador de decisão, ele não é, mas ele é o cara que vai provavelmente olhar e gerir algum desses produtos, levantar números, fazer estudos, etc., em cima dos números. Na medida que ele vai de júnior para sênior, ele vai, obviamente, ganhando uma bagagem para desenvolver estudos mais sofisticados. Não só controlar os números, entrar com os números, gerar o relatório, mas já começar a fazer estudos no sentido de dizer, aqui tem um processo que pode ser melhorado, etc., etc. Aqui a gente tem um olhar maior. Do ponto de vista da tesouraria, quem entra na tesouraria, você entra no contas a receber e contas a pagar. Você entra lá pagando as contas ou recebendo, fazendo todo o controle, quais clientes me pagaram, quais clientes não me pagaram, qual é o procedimento que eu faço com o cliente que não me pagou, né? Então, tem todo um procedimento, né? Ligo para o sujeito, converso com o cara, vejo o que está acontecendo, né? Tem toda a parte do crédito, né? A quem eu dou crédito, a quem eu não dou crédito, quanto eu dou de crédito. Tudo isso é feito no contas a receber e contas a pagar, né? Na análise de crédito, né? Então, normalmente você já entra aí, tá? Você já entra aí. O analista financeiro, vamos chamar assim, ele já entra desenvolvendo algumas atividades importantes para a empresa do ponto de vista da gestão dela. O primeiro cargo, em geral, tem o nome de analista. Analista financeiro júnior. Eu vi na administração, até no treinamento. Há muito tempo atrás, entrei no treinamento, era analista. Aí uma orientanda me perguntou, o primeiro cargo é analista? O que ele analisa? Não, é um nome. É um nome. É um trabalho operacional, sendo isso. Quer dizer, você faz o levantamento do dado. É muito interessante. Dados, exatamente. Coleta dados e tal, mas isso vai dando a cancha para ele e sensibilidade a ele, para ele ir subindo. Na medida em que ele começa a entender, poxa, deram um crédito para a empresa X e essa empresa não pagou, né? Aí se você é curioso, você vai começar a entender que, poxa, deram e não avaliaram direito a empresa, as condições da empresa, etc, etc. Então você vai aprendendo e vai dizendo, poxa, situações como essa, tem que ter mais cuidado no crédito, em vender para o cara a crédito, né? Então, tudo isso ele vai aprendendo. Conforme ele vai ganhando essa sensibilidade, a empresa deve fazer um programa sempre nesse sentido, né? Por exemplo, você estava falando aí, né? Como o cara não fica só na mesinha, não. Eu vou dar crédito para alguém, a primeira coisa que eu faço é visitar a empresa. O cara diz, não, eu preciso do dinheiro porque eu estou produzindo muito, etc, etc, e eu estou precisando comprar porque eu tenho... Eu chego lá, as máquinas estão todas paradas. Está esquisito. Esse é um sintoma, por isso que eu digo para você, Silvio, que o financeiro não olha só números. Eu estou olhando uma situação. Como que o cara diz que precisa de dinheiro para comprar matéria-prima, porque ele está atolado, tem muita coisa para entregar e ele precisa de dinheiro e tal, e eu chego na fábrica dele, as máquinas estão paradas. Né? Os golpes interessantes são esses. O cara bota um monte de caixa fechada, está tudo vazia, bota lá. Olha tudo para entregar. Né? Pede para ver uma caixa. Empresa precisa de um administrador financeiro ou é alguma coisa mais da média e grande empresa? Ou ONG, ou empresa pública? Eu te diria que a empresa, assim que ela... Bom, uma empresa muito pequena, a função financeira ela existe, ela é exercida pelo dono. Uma empresinha muito pequena, o dono faz. Todas as funções são exercidas pelo dono, ou quase pelo dono, numa empresinha muito pequena. Esse é o empreendedor, né? Exatamente. Na medida que a empresa dê a primeira crescidinha, o que ela abre, até porque, mesmo quando a empresa é muito pequenininha, a função financeira, que você até perguntou, a contabilidade ele terceiriza.
O grande problema é que aí só vem aquela contabilidade básica. E se ela é muito pequenininha, nem essa contabilidade é muito necessária, porque é só pagar tributos simplificados, não precisa nem fazer o balanço. Né? Então, quando você cresce um pouquinho de tamanho, é normal que esse empreendedor contrate um cara que tem um nome bem genérico, gerente administrativo. O que esse gerente administrativo faz? Ele cuida, inclusive, de finanças. Ele cuida de finanças, cuida dos recursos humanos, ele cuida do aluguel do espaço, ele cuida absolutamente. Por isso que é um nome bem genérico, gerente administrativo. Mas ele faz a função de financeiro. Normalmente, esse cara faz também a função de financeiro, tirando isso do empreendedor, que normalmente é um cara que entende do produto. Ele tem um produto legal, campeão, ele pensou nele, bolou e fez. Né? Aquela senhora que sempre fez bolo em casa e doces, e de repente alguém diz, pô, você não vende isso. E aí ela abre lá uma lojinha na frente da casa dela, né, e vende bolo e doce. Começa a dar muito certo. Aí ela sabe gerenciar os recursos dela, aí já tem 5, 10, 15 funcionárias, já tem... Não, aí ela normalmente chama lá um administrador geral, que vai fazer a parte financeira para ela. Certo? Vai cuidar dos bancos, vai aonde aplica, onde pega dinheiro quando precisa, etc, etc. Crescer um pouquinho mais, é natural que dá um split aí. Esse gerente administrativo que fazia tudo, você dá um split. Um dos splits normais é o aparecer aí o gerente financeiro. Tá? Então, na medida que isso cresce, você vai tendo que especializar a tua empresa e vai surgir o financeiro. A partir dali, empresas muito grandes, obviamente, têm uma área financeira, uma vice-presidência financeira, etc., muito grande. Ok? Muito bem. Eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.